Se você está nesse vídeo, Deus quer falar com você. Esse canal foi aberto para pregar a palavra de Deus de forma simples, direta, rápida, né? E trazer algumas explicações para alguns textos da palavra de Deus. E eu espero que o Senhor Deus fale com você, fale no seu coração. Eu quero trazer uma palavra rápida, uma mensagem simples e direta, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que fala da parábola do tesouro escondido. Você já ouviu falar sobre essa parábola na Bíblia? Confesso para vocês que quando ainda novo convertido, né, eu lia essa parábola por algumas vezes, mas não entendia nada. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e os aprendizados que a gente tem na igreja nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. E o Espírito Santo também nos auxilia nisso. Mas é muito importante estar em uma igreja para ser ensinado. A parábola do tesouro escondido diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu ficava me perguntando, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, né? Vamos tentar entender aqui o que o Senhor ele quer nos dizer nessa palavra. O reino dos céus. O Senhor está falando aqui do reino dos céus. Isso é muito importante. Então ele diz que o reino dos céus é comparado a um tesouro. Então, reino dos céus, tesouro. E esse tesouro está oculto em um campo. O campo aqui, meus queridos, toda vez que Jesus fala de campo no Novo Testamento, ele está falando da terra, do mundo, né? A terra é um campo onde a palavra de Deus é uma semente, né? Que tem sido semeada pelo próprio Jesus e daí continuou, né? O próprio Jesus também fala de uma parábola, que é a parábola do semeador, né? Então o Senhor ele tem a terra como um campo. Então o reino dos céus ele está aqui na terra, no campo, mas ele não está visível, né? Ele está oculto, mas ele é real. O reino de Deus é real, ele existe e ele está entre nós, porém de forma oculta, porque nem todos têm acesso ao reino de Deus. Mas aqueles que de fato entregaram as suas vidas a Jesus já fazem parte desse reino e já conseguem, né, sentir e presenciar o reino de Deus. Então esse homem, ele achou o reino, porque toda pessoa que encontra o reino de Deus, ela transborda de alegria. E esse homem, ele encontrou o reino, né, que foi o tesouro escondido no campo, e ele transbordou de alegria. Naturalmente, toda pessoa que encontra o reino de Deus e começa a sentir a paz que tem, né, no reino de Deus, ela fica transbordante de alegria. Ela fica alegre, ela fica contente, a depressão vai embora, as preocupações vão embora, a ansiedade vai embora, as doenças vão embora, enfim, por onde Jesus passa, há uma transformação, há uma mudança. Mas nós só podemos experimentar isso quando nós achamos o reino de Deus, quando nós acreditamos em Jesus e quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós achamos esse reino porque ele se manifesta dentro de nós, ele se manifesta. E só quem tem Jesus é que vai entender melhor isso. Então, se você ainda não tem Jesus, procure-o e você vai saber do que eu estou falando.
Portanto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Eu já falei para você que o reino é comparado ao tesouro, o tesouro está oculto no campo. E o campo é o quê? É a terra, é o mundo, né? O reino dos céus, o reino de Deus, ele está entre nós. Não está de forma visível, mas está. Tendo achado esse tesouro, o homem transbordou de alegria, porque é maravilhoso encontrar o reino de Deus. E o que ele faz logo em seguida que ele encontra o reino de Deus e que ele transborda de alegria? A Bíblia diz aqui que ele vai, essa parábola está apenas em um versículo, queridos. Mateus 13, versículo 44. Essa parábola está apenas no versículo 44. Aqui diz que o homem vai, vende tudo o que tem e volta para possuir aquele campo. Essa é a segunda parte que eu quero explicar para vocês. Então, a primeira parte, né, o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro que está oculto no campo. O campo é a terra. O tesouro é o reino dos céus. E o homem foi, vendeu tudo e voltou para possuir aquele campo. Aqui também tem um significado muito importante. O que simboliza esse homem ter vendido tudo que ele tinha para possuir esse campo? Primeira coisa, se ele fez isso, é porque ele entendeu que esse campo, onde está o reino de Deus, é muito maior, muito valioso e muito melhor do que o que ele tinha. Você está entendendo? Então, ele se desfez do que ele tinha, vendendo, para comprar o campo onde está o tesouro, que significa, que simboliza o reino de Deus. Em outras palavras, esse homem, ele abriu mão do que ele tinha para possuir o que ele tinha encontrado. Entende? Então, em outras palavras, ele considerou o reino dos céus superior e melhor ao que ele tinha. Isso fala nada mais, nada menos do que prioridade. Prioridade. Ele priorizou o reino ao invés do que ele tinha. Por isso que ele vendeu. Isso aqui é uma parábola. Jesus está fazendo uma alegoria, uma comparação. O que acontece? Muitas pessoas, muitas vezes, até encontram o reino de Deus, mas não tem coragem de se desprender do que tem para possuir o reino de Deus. Pelo contrário, prefere abandonar o reino e ficar com o que tem. Mas o verdadeiro cristão, ele abandona o que tem para possuir o reino.